Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Passando aqui para dar continuidade a essa lista maravilhosa dos presidentes do Brasil. Falaremos agora do Nilo Peçanha. Olha que bigode espetacular, que cavanhaque maravilhoso, este homem que é o patrono do ensino técnico do Brasil. E por quê? Porque o Nilo Peçanha era vice-presidente do Afonso Pena. E ele não estava esperando assumir, estava lá cuidando dos seus cachorrinhos, era um cara extremamente inteligente, extremamente capacitado, mas neste momento ele não contava com o fato de ter que assumir a presidência da República. Infelizmente, Afonso Pena acabou falecendo no dia 14 de junho de 1909, e aí vem o Nilo Peçanha e assume. Bem, e ele vai ficar pouco tempo, ele vai ficar de 1909 até 1910, mas ele faz algumas coisas importantes aí. O Nilo Peçanha é tido como o primeiro presidente negro do Brasil. De fato, o pai dele era mestiço e ele herdou, obviamente, né, muito possivelmente o avô, a avó, enfim, eram negros. Né? Bem, o Nilo Peçanha foi, ao longo da história da República, acabou sendo branqueado, ou as suas origens negras acabaram sendo ali esquecidas, invisibilizadas, mas enfim, o Nilo Peçanha, de fato, ele tem aí ascendência africana, e isso, quando a gente analisa as fotos, isso aparece de forma de saltar aos olhos, né? Então é importante isso falar. Muito bem, o Nilo Peçanha tomou posse, né, após a morte. Olha que bigode maravilhoso esse homem tem. Meu Deus, se eu tivesse um bigode desse, cultivaria uns 30 anos. Olha que elegância desse homem. Bem, ele assumiu, depois da morte de Afonso Pena, como eu já havia falado, ele dizia o seguinte, que ele seria o presidente paz e amor. Engraçado que essa frase foi repetida depois por outro presidente mais próximo a nós, né? Paz e amor. Sou o Nilinho Paz e Amor. E de fato ele não queria briga com ninguém, não queria treta com ninguém, ele queria governar. Gostava de discursar em praças públicas, frequentava bares, restaurantes populares lá no Rio de Janeiro. O que é engraçado é porque o Nilo Peçanha me lembra três presidentes. O Floriano Peixoto, que gostava de pegar o bonde de madrugada e ir embora, pagando o bonde com o seu próprio dinheiro no seu bolso. O Jânio Quadros, que é o presidente ali populista, o populismo dele meio tosco, né? Jogava farelo de pão sobre os ombros para parecer que tinha caspa, uma coisa meio bastante nojenta, né? E também o atual presidente, que é o presidente Bolsonaro, que recentemente, inclusive, saiu ali do trabalho e foi comer churrasquinho na rua. Então, esse tipo de prática, obviamente, é uma prática populista, para parecer que o presidente é um homem do povo. Claro que isso tem uma intencionalidade política, mas o Nilo Peçanha, que já era presidente, já tinha ali uma carreira política até já muito interessante, ele gostava de fato de discursar e era um excelente orador. Muito bem, populista, o termo não existia naquele momento, o termo só vai existir para designar os políticos da década de 50 para frente, mas ele ali já tinha o embrião do populismo que nós conheceremos mais tarde. Bem, o que o Nilo Peçanha fez em tão pouco tempo? Ele fez algumas coisas importantes. A primeira coisa que ele criou foi o Serviço de Proteção dos Índios, e esse SPI, que depois era um embrião, inclusive, da FUNAI. Né? Então ele já viu a importância da necessidade de saber, conhecer os índios e, sobretudo, protegê-los. Obviamente que naquele instante o pensamento era de integração do índio à civilização. Nós sabemos muito bem hoje que isso é um grande desserviço à preservação da cultura indígena. Né? O indígena que tem que escolher o que ele quer, e não as pessoas que vivem fora daquela cultura decidir para eles o que é melhor para eles. Né? Muito bem. Ele criou também o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, que depois que se tornou o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda e por aí vai. Criou também a Escola de Aprendizes e Artífices em Campos, de onde ele nasceu. Ele nasceu em Campos, na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, que foi a precursora do Cefetes. Por isso, ele é o patrono do ensino técnico do Brasil.
Muito bem, o cara é importante, cara, olha o tanto de coisa que o cara fez em pouquíssimo tempo, empreendedor. Muito bem, um dos caras mais importantes do governo, já do Afonso Pena, mas também que é importante no governo do Nilo Peçanha, é esse homem espetacular, lindo, maravilhoso, sensacional, vestido nesse uniforme de marechal, o Marechal Rondon. O Marechal Rondon é descendente de índios, a mãe dele era descendente de índios lá no Mato Grosso, ele nasceu lá no Mato Grosso. Infelizmente, os pais morreram muito jovens, ele não conheceu os pais, ele tinha 2 anos de idade quando o pai e a mãe já tinham falecido, e ele vai ser criado por um tio. E aí o tio vai cuidar dele, ele acaba entrando fazendo carreira militar, enfim, e aí logo cedo ele vai ser designado para fazer expedições sertanistas pelo interior do país. E ele vai fazer com gosto, vai aprender muita coisa e depois ele vai ser responsável por grandes missões, não só de contato com os indígenas, mas também de levar a linha do telégrafo. Lembram da aula que eu fiz sobre o Afonso Pena, que o Afonso Pena dizia que era necessário criar linhas de telégrafo até a Amazônia? Pois é, um dos responsáveis para justamente fazer esse trabalho foi o Marechal Rondon, que aí ele levou linhas de telégrafo para muitos cantos remotos, para tentar integrar o Brasil, né? Mato Grosso, o oeste de Goiás, a Amazônia de uma forma geral. Bem, além do contato com os indígenas, além de levar a linha do telégrafo, ele também foi responsável para mapear algumas regiões que eram desconhecidas para o governo. E isso foi muito interessante também para o Brasil, né, para os brasileiros conhecerem melhor até onde iria o território brasileiro. O Marechal Rondon, de uma forma bastante interessante, assim, foi exímio defensor dos direitos indígenas. Ele acreditava que era necessário tratar bem os indígenas. Obviamente que ele tinha também um pensamento limitado. Inicialmente, ele dizia que era necessário integrar. A moto está passando aqui nesse momento. Isso, moto, um abraço para você. E aí ele dizia que era necessário, portanto, preservar os direitos indígenas, mas também, inicialmente, ele defendia ali a integração do índio à civilização. Mas ele, pouco a pouco, foi mudando de pensamento, até que, no final das contas, ele achava que era importante defender não, ele defendia a criação de uma reserva, a reserva do Xingu. Infelizmente, ele não viu isso acontecer, porque a reserva do Xingu foi feita só no ano de 1961 e ele faleceu, infelizmente, em 1958. Por causa do trabalho do Marechal Rondon, ele inclusive foi cotado para o Prêmio Nobel da Paz, mas ele não conquistou. Ele acabou sendo homenageado, ele acabou ganhando um prêmio da Sociedade de Geografia do Mundo, né? Muito bem, a Sociedade de Geografia, eu não sei o nome da instituição, não tem problema não, mas ele ganhou vários prêmios, inclusive com decorações, e ficou reconhecido por seu trabalho. Tanto que existem 4 cidades no Brasil, que tem o seu nome. Tem uma que se chama Rondonópolis, tem outra que se chama Marechal Rondon, outra se chama Rondon do Pará, outra se chama... Então, são 4 cidades. E tem um estado com o nome dele, que é Rondônia. Eu dei uma titubeada aqui, né? Quase que eu falei Roraima. Mas Rondônia, é homenagem ao Marechal Rondon, gente. Que beleza, não é? Tá bom? E alguém vai colocar nome na cidade de Edmarópolis? Não vai colocar, porque eu não fiz nada nessa vida. Né? Mas o Marechal Rondon foi esse homem que fez bastante coisa. Muito bem, aí você pensa, cara, aqui o Nilo Peçanha aconteceu muita coisa no governo dele. Pois é, vai acontecer uma treta até muito pior que eu vou falar neste instante, que é a sucessão eleitoral, a sucessão presidencial. O que acontece? Quando o Afonso Pena, esse homem bacana, o Afonso Pena também tinha um bigodão muito bacana, né? Mas os bigodes aqui também são lindos. A barba do Prudente de Moraes não tá muito bonitinha, não, mas o do Campos Salles, olha que bigode, que barba, hein? O do Rodrigues Alves, bem churuquinha. O Afonso Pena tinha um bigodão excepcional e o Nilo Peçanha também. Muito bem. O Afonso Pena, que era mineiro, apoiava a candidatura de um político paulista, né? Mas o Afonso Pena morreu. Daí surge um nome, outro nome para substituir o Nilo Peçanha. Que nome foi esse? Foi o Hermes da Fonseca. Aí a galera falou, poxa vida, não gente, a gente tem que apoiar um político paulista, porque de repente a gente vai retroagir, vai colocar um outro militar no poder, não é possível. Aí o Nilo Peçanha, vamos colocar o Hermes da Fonseca mesmo, não tem problema. E aí, portanto, o Nilo Peçanha apoia o Hermes da Fonseca.
E os políticos mineiros também vão apoiar o Hermes da Fonseca. E aí os paulistas vão falar assim, não, isso não pode. Não pode, porque... E aí, neste momento, a gente já tinha falado da República do Café com Leite, que não foi muito assim, nem República do Café com Leite coisíssima nenhuma, mas enfim, neste momento está uma primeira fissura, porque mineiros e paulistas vão votar, vão apoiar candidatos diferentes. Porque Minas vai apoiar o Marechal Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Deodoro da Fonseca, e São Paulo vai apoiar esse homem maravilhoso, maravilhoso, meu Deus do céu, que é o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, que é trisavô, tio trisavô da Marina Rui Barbosa, essa atriz que existe aqui no Brasil. Muito bem, o Rui Barbosa vai fazer uma coisa muito interessante, como nenhum outro candidato fez. Como vocês podem perceber, Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves e Afonso Pena vão ser eleitos com mais de 80% dos votos. Se fosse um pleito justo, obviamente que essa quantidade de votos não seria, não tem fundamento na realidade, em um país efetivamente democrático. Ou seja, até o Afonso Pena era jogo de cartas marcadas, vencia quem os caras queriam. Mas neste momento, em 1910, o Rui Barbosa, de forma muito corajosa, ele faz uma campanha. Ele viaja por um monte de estados, fazendo campanha, discutindo com as pessoas, falando dos seus projetos, etc., tentando mobilizar a população. E essa campanha ficou, no final das contas, conhecida como campanha civilista. Então foi um movimento do Rui Barbosa tentando conquistar a presidência da República para acabar com esse jogo de cartas marcadas aí de uma certa oligarquia. No final das contas, mesmo com a campanha de Rui Barbosa, o Hermes da Fonseca acaba sendo eleito e o Rui Barbosa fica olhando para nós com esse bigode também maravilhoso. Tá bom? Então é isso. E assim encerra o governo, porque com a eleição de Hermes da Fonseca, ele vai ser eleito, tomar posse e vai governar o país a partir de 1910. Tá bom? Ó, um grande abraço para vocês. Qualquer coisa é só chamar aqui que eu estou à disposição para sanar qualquer dúvida que porventura surgiu. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!